Começa agora o Comentário Bíblico Vida, um projeto Bibotalk Produções e a editora Vida. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um Comentário Bíblico Vida, o de número 2. Estou aqui com meu brother, companheiro de viagens devocionais, interpretativas e bíblicas, Luiz. Welcome. Opa, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário que você esteja assistindo. Bom almoço, boa janta. Almoço, mas que horário que eu devo ler a Bíblia? Que horário que eu devo estudar a Bíblia? A hora que você puder, entendeu? Exatamente. Se der pra ser nas primeiras horas, que seja nas primeiras horas. Se dar no final, seja no final. O importante é você ler e estudar a Bíblia. E com o Comentário Bíblico Vida, você sempre vai ter uma passagem bíblica aqui que vai ser lida, explicada e aplicada, Luiz. E agora, Luiz, você que tá ouvindo no Spotify, vá lá no canal do Bibotalk no YouTube pra apreciar a nova câmera do Luiz, entendeu? Você vê, ó. Uma nova imagem. E, cara, com essa câmera fica ainda mais Dave Leonardo, assim, porque agora dá pra ver a sua semelhança. Nós fizemos um teste aqui, inclusive, colocar uma luz aqui atrás, mas aí ia ficar muito Dave Leonardo. Muito. Muito o teu microfone Leonardo. é branco, igual o dele, entendeu? Então é isso, gente. Mas o ele meu não é o custou Dave... R$80, né? Isso, Vamos ser... Vamos começar a metrificar, a botar as métricas aí. Mas, gente, é isso. Ele não é o Dave Leonardo, ele é o Luiz. O Luiz, inclusive, é também monitor da Escola Bibotalk de Teologia e um amigo e um parceiro de caminhada. Então vai lá no YouTube, só dá um like. O Luiz comprou uma câmera, investiu no ministério e sensacional por isso, muito obrigado. E é irônico, né? Porque eu tô gravando com uma Logitech, porque a minha câmera começou a dar pau. Tu compra uma nova e a minha começa a estragar. É sobre isso, Brasil. É sobre retribuição. isso. É que eu sou dizimista. Não, brincadeira, gente. Eu tô falhando. Mas é isso, gente. E olha só, e no Comentário Bíblico Vida, nós, Luiz, contamos com o apoio do o novo Comentário Bíblico Vida, de Pablo Adeiros, ok? Ele que tem os evangelhos comentados, tem 1 Coríntios, tem ou seja, todo o Novo Testamento vai sair pela pena de Pablo Adeiros. Ele que é um teólogo argentino, faz teologia a partir da América Latina, é um comentário bom que te ajuda no preparo de estudos bíblicos e pregações. E hoje, praticamente tudo que vamos falar aqui está embasado no Comentário Bíblico do Pablo Adeiros, também está embasado no Dicionário Bíblico. Tá com ele aí, Luiz? Mostra pra galera. Tô com ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá em algum lugar, tá ali, ó, aí, ó, comentário. O Luiz tá tudo anotado, o Luiz faz um estudo preparado, joga tudo pro computador. Olha, o Dicionário Bíblico Vida, é isso? Ilustrado Vida? Esse daqui. Olha só. É o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida. Olha é ilustrado só. mesmo, viu? Papel colchê. Tem muita coisa. É maravilhoso. É colchê que fala? Acho que é colchê, né? Colchê. É Ó, colchê. e tem também o Manual Bíblico Ilustrado Vida, ou seja, são ferramentas aí indispensáveis para a preparação do seu estudo bíblico, tá bom? Luiz, hoje vamos falar sobre uma passagem no Evangelho de Mateus e me lembrou aquela música, uma música que me lembra Saudoso Diante do Trono, quando eu me ajoelhava, orava e babava, ouvindo Ana Paula Valadão e suas lindas canções Até Eu Preciso de Ti. Depois eu não acompanhei mais, mas Até Eu Preciso de fase Ti de me ouro marcou. Foi... Não, cara, o CD Exaltado é um dos melhores CDs evangélicos pra mim até hoje, entendeu? Mas... A minha esposa é Valadete, né? Ela é Valadete? Valadete, assim, acompanhando todas as fases, desde com orquestra, sem orquestra. E ela fala que Exaltado realmente é um negócio muito bom. Fenomenal. Não, mano, tu és o dono do meu coração, tá pra nascer música mais bonita, entendeu? E, cara, eles fazem uma divisão de vozes naquela música, tá linda, cara. Tá? E tem gente tentando, viu, fazer música mais bonita que isso, viu? Eu não ouvi... tão conseguindo, hein? Não tão conseguindo, cara, mentira. Tá, beleza. Não, tô Mas brincando, tem muita música bonita ontem hoje. O Grande Banquete do Marco Teles. Rapaz, não ouvi ainda. Que é um sermão, né? Desaço, meu Deus É um sermão, céu. gente, é um sermão cantado. musical. Ó, você que vai ouvir você vai fazer duas coisas depois desse estudo bíblico. Ouvir Exaltado do Diante do Trono e o Grande Banquete do... É o Grande Banquete o nome? É o Grande Banquete. O Grande Banquete do Marco Teles. Só que é o seguinte, se você não paga a sua ferramenta de streaming, seja YouTube, Deezer ou Spotify, vai no YouTube do Marco Teles para ouvir o sermão sem interrupções de propaganda e tal. E você não pode ouvir de maneira aleatória, tá? Quando o Marco Teles...
Quando o Marco Teles faz um sermão musical, né, musicado, você tem que ouvir a sequência que ele planejou para ter a cadeia de pensamento e não dar ruim, tá bom? Mas eu lembrei daquela música do Dia do Trono. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é esse que diz... Venho sem demora. Errei a música. Mas o começo eu acertei. Gente, Luiz, qual a passagem bíblica que vamos ler, estudar e aplicar nas nossas vidas a partir do texto bíblico? Vamos lá, qual é a passagem bíblica? Hoje a passagem bíblica que nós iremos ler, estudar e aplicar é o texto em que fala quando Jesus acalmou a tempestade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23... ao versículo 27. É um texto lindíssimo, dentro de um contexto maravilhoso e que muitas vezes a gente traz a ideia desse texto bíblico, né, por uma ênfase mais triunfalista, viu, Bibo? Eu vou colocar aqui, mas eu acho que a gente tem coisas mais profundas do que apenas a nossa vitória, ou até mesmo a presença de Jesus conosco no sentido mais superficial. Nós podemos cavocar melhor um pouco mais o texto, encontrar significados mais profundos ali nesse texto aqui, em Mateus, capítulo 8, e nós iremos falar sobre isso hoje. Exatamente. Né? Luiz, eu acho muito legal essa tua percepção, até mesmo antes da gente ler o texto, porque é isso, geralmente as pessoas utilizam o texto da tempestade como um vaticínio, né, para anunciar vitórias e tal. E, gente, é uma possibilidade? A gente não tá dizendo também que é errado você fazer essa aplicação no texto, entende? O que o Luiz está apontando, e eu acho que eu entendi o que ele apontou, é que você ler o texto, Jesus acalmando uma tempestade, e você aplicar diretamente para a sua vida, para as tempestades da sua vida, ainda que não seja um problema por si só, entende? É uma aplicação possível do texto, né? Só que o problema é quando a galera só faz isso, entendeu? Lê o texto da tempestade, já aplica para o barco da sua vida e Jesus acalmando as tempestades da sua vida. Eu acho que eu vou dar um spoiler aqui. Desculpa, Bibo, pode continuar. Não, é que a gente perde nuances do texto, que é o que a gente vai trazer aqui. Eu vou dar um spoiler aqui que talvez a interpretação da vitória ela realmente não esteja tão explícita no texto quanto o que o autor gostaria de falar aqui a todos nós. Exatamente. A gente vai ver isso um pouco com mais cuidado, tá bom? Porque é muito importante, gente. Ok, você pode aplicar para sua vida, mas vamos considerar o que o autor bíblico quis ensinar ao colocar esse texto, entre outros, em sequência, entende? Porque é uma sequência de textos ali que querem apontar para alguma coisa maior. Vamos lá, Luiz, lê o texto então escolhido hoje para nós estudarmos. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, lerei na Nova Versão Internacional. O texto diz: Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Mas aí, o que esse texto... Aliás, onde esse texto está localizado, Luiz? É importante nós localizarmos esse texto, porque não é não é um relato que Mateus coloca ali. Aliás, é uma passagem que está nos outros evangelhos sinóticos. Você tem isso em Marcos e Lucas, também registram esse milagre de Jesus, né? Mas por que Mateus coloca esse texto onde ele coloca? Tem uma série de milagres ali que são realizados, isso quer comunicar alguma coisa? Qual o objetivo de Mateus em trazer no seu evangelho o relato deste acontecimento, de Jesus acalmar uma tempestade? Bom, nós podemos observar que a diferença entre alguns evangelhos se dá justamente na operação e no relato dessa operação de Jesus Cristo.
Marcos, por exemplo, e eu vou utilizar o que o Melhoranza, pastor Alexandre Melhoranza diz a respeito do Evangelho de Marcos, que Marcos tem uma ênfase hollywoodiana. Jesus não para. Jesus vai curando, expulsando demônios, abrindo caminho, quebrando as correntes, fazendo tudo. De tudo um pouco, num sentido mais miraculoso e em sinais e maravilhas que nós podemos observar de todos os evangelhos. Ou seja, o evangelho de Marcos, só para ficar bem claro, galera, como ele é um evangelho menor, talvez até o primeiro evangelho a ser escrito, ele é um evangelho onde Jesus está sempre, cara, é uma coisa atrás da outra, é tudo muito concatenado, tudo muito ligado e tal, porque é um evangelho curto e, assim, Jesus tem pressa, entendeu? Acho que tem até aquela palavra, né, imediatamente. Imediatamente. Esses conectores, né, linguísticos, o cara falou, logo após uma cena, parte-se para outra cena. Não é à toa que Jesus vivia cansado, né? Exatamente. E estava dormindo no barco. Estava dormindo no barco aqui, pelo menos, né? Mas vamos lá, então, por que você trouxe Marcos? Então, Marcos tem essa ênfase. Já nós encontramos no Evangelho de Mateus uma interpolação entre os discursos de Jesus e diálogos muito importantes de Jesus com sinais e maravilhas, pelo menos nesse trecho do capítulo 8 em diante. Nós vemos o ministério público sendo pautado muito na mentalidade de Mateus a partir dos ensinos, e os sinais e maravilhas ganham um outro contexto ou um gostinho de... Olha a natureza divina desse Messias. E a gente precisa entender que o Evangelho de Mateus, ele de todos os outros evangelhos, ele parece ser o que mais refere-se à expectativa messiânica no Antigo Testamento, principalmente Isaías. Isaías que fala sobre esse Messias, sobre esse rei, sobre aquele que irá libertar Israel de uma opressão, de um domínio. E este rei da parte de Deus e considerações divinas, e aí nós temos o Evangelho de Mateus colocando os ensinos como parte dessa sabedoria divina, mas também colocando ali entre um ensino e o outro alguns dos milagres que são inclusive relatados nos outros evangelhos. Enquanto Lucas parece que tem um sentido cronológico, né, dos sinóticos, né, ele coloca a história num sentido bem cronológico ali, o que acontece antes do nascimento de Jesus, o que acontece durante o anúncio, após o anúncio, ele é mais bem organizado para um bom historiador, né, nesse sentido. Mateus, ele tá muito preocupado com as sombras do Antigo Testamento que parece que Jesus parece, por sua vez, preencher. Então, por que eu fiz essa comparação entre Marcos e Mateus? Porque se nós pegarmos o contexto desse milagre, nós veremos que Jesus acalma o mar diante de um contexto de morte. Onde a gente consegue ver isso? Se você puxa ali uns versículos atrás, você verá a conversa de Jesus antes de pegar o barco e atravessar o mar da Galileia. Ele conversa com possíveis 2 discípulos ali, né? E aí o primeiro é o mestre da lei, a respeito que ele largaria tudo e seguiria Jesus, e aí Jesus diz que o Filho de Deus não teria lugar, né? Não teria onde encostar a cabeça. Ele não tinha casa, ele não tinha moradia fixa. Isso já nos aponta para um aspecto até mesmo missiológico, né? De missão. Nós temos Jesus falando para esse mestre, não sei se você está tão acostumado com a vida a qual eu tomo como um peregrino. E logo em seguida nós vemos um outro discípulo dizendo: permita-me enterrar os meus pais. E aí Jesus responde, né, e aí a primeira inferência, né, dessa ideia de morte, né, responde da seguinte forma que parece ser uma resposta meio bruta, parece ser uma resposta meio dura, né? Deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E aí você já tem o primeiro aspecto de morte importante aqui. O segundo aspecto, que vem depois desse texto, é justamente a ideia dos endemoniados
gadarenos. Aqui nós estamos falando no contexto de Gadara. Alguns vão falar que são gerazenos, outros vão falar que são genezarenos, e aí tem 3 dimensões, né? A região sudeste ali da Palestina, você tem Genezaré, Gadara e eu esqueci qual que é o outro. Peraí, deixa eu pegar aqui. Não, é uma cidade lá, é a cidade. É um detalhe geográfico, Exato. E se você puxar o ministério público de Jesus de maneira sinótica, você verá que Jesus realizou milagres nessas 3 cidades. Nessas 3 cidades ele realizou milagres e sinais, né? E aí existe esse contexto desses endemoniados que eram descritos como violentos demais e que viviam aonde? Nos sepulcros. Em um lugar em contexto que cheira a morte. Exato. Então a gente tem, em primeiro lugar, uma conversa, parece uma rima proposital de Mateus a respeito da morte. Em primeiro lugar, ali uma conversa com um dos discípulos, falando a respeito dos mortos sepultarem seus próprios mortos, e uma outra rima mais pra frente com esses endemoniados que foram tomados de uma possessão demoníaca tão grande que a humanidade deles foi tão reprimida que eles não se importavam em viver em um lugar que era sinal de morte, sinal de impureza. A gente deve entender muito no contexto judaico que morte é o equivalente à impureza. Mas por que isso faz tanto sentido agora no texto? Porque o mar, na mentalidade judaica, significava morte também. Quando a gente vai dar uma olhada na história do antigo Israel, dos israelitas e depois, posteriormente, das facções judaicas que nascem no contexto, um pouco antes do contexto da primeira vinda de Jesus, nós encontramos ali um povo que não tem muita familiaridade com o mar. Por mais que sim, discípulos de Jesus tenham como ofício a pesca, a lida com o barco não era uma lida marítima, como outros povos da região. Eles lidavam muito mais com a pesca. E por quê? Porque no mundo antigo, na mentalidade antiga, o mar ele era um ambiente muito respeitável pelo desconhecimento. Se você pega, por exemplo, no mundo greco-romano, você tem uma composição da Odisseia, por Homero. Eu trouxe, inclusive, acho que em algum estudo recente, sobre a ideia da Batalha de Troia, os escritos da Ilíada e tudo mais, mas em Homero, a Odisseia vai falar sobre o rei Ulisses, que após a guerra de Troia retorna para sua casa, quer retornar para sua esposa, mas é impedido por um naufrágio e pelos perigos envoltos no mar. E isso é a mentalidade greco-romana. Essa história, por sua vez, fazia com que determinadas divindades fossem feitas e criadas para a lida com o mar, para a lida justamente para navegar nesse contexto muito misterioso e místico, de onde monstros, por sua vez, podem surgir. A mentalidade hebraica também desenvolveu isso. O que é o Leviatã? Exato. É o caos, né? Os monstros do mar e tal. Tudo exatamente. Olha Apocalipse traz isso, né? É a besta que sai do mar. Né? A besta que sai do mar. Olha só, gente, eu bati na câmera, foi mal. Olha o que o Deiros diz aqui, ó. Para os hebreus, o mar era sinônimo de caos. Inclusive, né, Gênesis 1. Tá aí. Para os hebreus, o mar era sinônimo de caos. Em geral, tinham grande aversão à água, especialmente quando as ondas eram encrespadas e sacudidas pelo vento. Tá? De fato, os hebreus nunca foram grandes navegadores, nem ousaram ir mar adentro. Tinham grande respeito pelo oceano e quando ele estava furioso, como numa tempestade, sua consciência de fragilidade e vulnerabilidade aumentava exponencialmente. A angústia cresceu quando parecia haver mais água dentro do barco do que do lado de fora. As ondas inundavam o barco, né, como diziam. E aqui exatamente. O Deiros também traz o lance de que ele traz até uma nota geográfica que era possível ter tempestades no Mar da Galileia e tal, né, por conta da localização geográfica desse mar e tal. Só que os discípulos até poderiam estar acostumados com uma ou outra tempestade, mas essa de alguma forma chamou a atenção pela sua intensidade ao ponto de eles temerem pela vida.
E fora todo esse lance que a gente está dizendo, de que o mar, ele trazia, né, as águas, as profundas águas, traziam essa ideia de respeito, de, cara, isso aí representa o caos, representa o mal, né? Os inimigos de Javé também vêm do mar e tal, os inimigos do povo, essa ideia, né, essa força cósmica contrária a Javé e tal. É interessante isso, cara. E aí, o que mais? Cara, Jesus dormia no rolê, né? E aí? Dormia no rolê. E aí nós temos uma outra rima com o termo morte. Exato. Porque justamente a ideia de estar dormindo ou dormir profundamente, a palavra sendo utilizada ali no original, também poderia dar a intenção de que ele estava como morto. Como morto. Exato. O Davis até fala isso também, né? Então, e é uma rima interessantíssima com uma outra história do Antigo Testamento, que é Jonas. Lembra que Jonas também estava despreocupado porque dormia enquanto o barco estava pronto a se romper? É uma rima interessantíssima. E aqui Mateus está utilizando esse contexto literário para falar, ó, esse Jesus ele está trazendo alguns sinais, existem algumas sombras aqui, e o próprio Senhor Jesus é o preenchimento dessas sombras. Ele está utilizando uma ideia arquetípica para poder imputar em Jesus algumas coisas que aconteceram em seu próprio ministério. E aqui Jesus dorme profundamente em um contexto de morte. Deixa eu só fazer mais um parênteses aqui a respeito da mentalidade de morte associada também com o mar. Se você pega um dos termos utilizado para as profundezas, né, ou para a morte como um todo, para onde o ser humano vai após morrer, no Antigo Testamento o termo era Sheol, que dá a oferecer, esse termo significa e se remete a conchas dos mares, que eram encontradas justamente nas profundezas e trazidas por conta das ondas, daquele movimento de ressurgência do mar, né? Mas também Sheol poderia significar a morte definitiva. Morte definitiva. Os salmistas lidam bastante com Sheol, né? Quando a gente fala sobre o Vale da Morte, o termo ali é justamente Sheol. Então, nós encontramos na mentalidade judaica, tipo, eles estão num contexto em que tudo está... É a lei de Murphy, né? A ideia da lei de Murphy, né? Tudo pode contribuir naquele momento para que você morra. Todas as coisas cooperam para o mal. Exatamente. Tudo coopera para que você acabe tendo muito prejuízo na vida. Muito prejuízo na vida. Mas é legal que essa rima que você vem falando, né, de Jesus, e é um contraponto de Jesus e a morte, né? Então, isso. Assim, é esse contraponto que Mateus vem construindo e tal. E tem esse lance aí que vem a questão dos milagres, entende? Que a gente vem trazendo. Mas, e aí vem o lance do sinal de Jonas também, que aponta para... diferente de Jonas, né? 3 dias ele retorna. Na verdade, ele retorna como Jonas, né? Porque Jonas, na história, por sua vez, era dado como morto. Para todo hebreu, para todo israelita que lesse a história de Jonas, e aí existem até comentários, inclusive na literatura do Segundo Templo, sobre a figura de Jonas, é morte na certa. Exato. Ele foi engolido pela profundeza, então ele morreu. E o Senhor faz com que o peixe cuspa, ou seja, que o cuspa desse ambiente de morte. Isso não era incomum, esse entendimento não era incomum. Então a gente encontra aqui, né? E Jesus estava dormindo. E aí a gente encontra os discípulos indo em direção a ele e clamando, né? Clamando. O que é interessante aqui, pelo menos o que podemos observar na posição de Jesus Cristo, além dessa rima com Jonas, né, dessa paciência com Jonas, é a rima também daqueles estrangeiros que acordaram Jonas para ajudar a tirar a água do barco. Invoca a sua divindade, né? Exatamente, ora aí. Você é de qual tribo? De onde você é? Então, clama ao seu Deus. Clama ao seu Deus. E aí, essa rima, ela é feita também com os discípulos de Jesus, mesmo não sendo estrangeiros,
mesmo não sendo estrangeiros. Mas essa rima aponta justamente para aquilo que Jesus irá fazer depois como um grande sinal, milagre ou maravilha ao qual ele fez. Eu acho que vale a pena a gente tentar definir o que o que são esses milagres, sinais e maravilhas, Bibo. O que você acha? Legal, eu acho que a gente tem que fazer uma pausa nesse sentido de, ok, a gente está numa sessão de Mateus que tem relatos de vários milagres de Jesus, sinais. E qual é o propósito desses milagres? Qual é o propósito desses sinais? Gente, pega a sua Bíblia e abre. Mateus capítulo 8 vai ter essa sessão ali de milagres, tá? Seja acalmar a tempestade, seja a expulsão de demônios. E isso aponta para um aspecto messiânico de Jesus. O objetivo de Mateus, ao contar essas histórias, ao contar, né, esses feitos de Cristo, é apontar para a sua messianidade. Ok, tu tá fazendo essa afirmação, Bibo, mas por que isso aponta para isso, né? Por que sinais e maravilhas apontam para a chegada do reino de Deus, apontam para a chegada do Messias? Gente, para entendermos o conceito de milagres, sinais e maravilhas, é necessário que nós façamos pelo menos uma viagem no Antigo Testamento, peguemos algum texto para exemplificar que essa ideia de sinais, milagres e maravilhas, elas estão vinculadas com a operação divina, com a operação de Deus. Por exemplo, Êxodo 7:3, que fala sobre o endurecimento do coração de Faraó, após Deus dizer que vai endurecer o coração de Faraó, ele mesmo diz que no meio de Israel ele operaria sinais e maravilhas. Duas palavras em hebraico que depois permeiam todos os outros, as outras literaturas do Antigo Testamento, que é Ot Mofet. A ideia de Ot como sinais e Mofet como maravilhas, né? A ideia de uma ação sobrenatural entrando no natural e quebrando as lógicas dessa realidade natural. Quando falamos no Antigo Testamento de Deus agindo com sinais e maravilhas, estamos falando dessa ação sobrenatural, divina, em favor de um povo ao qual o único que poderia fazer é o Criador de todo o cosmo, Criador de toda natureza. E aí a gente tem justamente o relato posterior, que é não apenas as pragas, mas a saída de Israel do Egito, a continuidade de alguns sinais e manifestações ali do próprio Deus com o povo e guiando-os até a terra prometida, até a consumação de uma promessa que o Senhor havia feito aos patriarcas. Então você tem esse jogo literário de sinais, maravilhas e sinais e maravilhas depois virão quando a nação se desvia na vida dos profetas. Os profetas, por sua vez, eles fazem sinais e maravilhas em nome de Yahvé, em nome do Senhor, Yahweh, né? Eu vou utilizar o Yahweh. Em nome do Javé, Senhor. Gente, é Javé. Javé, Javé. O Luiz tá de frescura aí. Pode falar Javé que tá tudo certo. Eu gosto de Yahweh. O Yahweh é bonito. É porque como ele é gutural e tem o lance da respiração, né? É bacana, até comunica um pouco. Cara, não, assim, sobre o lance, o Milagres e Maravilhas, é muito legal a gente entender que é de fato uma intervenção divina na história de forma miraculosa. Tá? E sempre uma observação que a gente faz aqui no Bibotalk galera, a gente às vezes lê na Bíblia vários relatos de milagres e às vezes um atrás do outro, como no próprio Evangelho de Mateus. E assim, nós temos que ter uma maturidade que às vezes, entre um relato e outro, pode ter acontecido outras coisas. Mas como assim, se eu tô lendo na Bíblia seguido? Então, é que a Bíblia é organizada dessa maneira, porque ela é um livro e ela quer passar uma mensagem, como todo livro, entende? Então, às vezes ela é organizada dessa maneira para que se concatenar algumas coisas. Mas na própria Bíblia, entre um milagre e outro, pode ter passado dias, anos, né? No Antigo Testamento mesmo, parece que está acontecendo toda hora, mas às vezes se passou tempo entre um milagre e outro. Mas milagres são intervenções diretas de Deus na história para que ele mantenha o plano dele, o curso do plano dele, o propósito do plano dele, entende? É uma forma inequívoca da presença de Deus no meio do povo. E detalhe, gente, é uma forma inequívoca, mas ainda assim não suficiente. Não que Deus, calma, antes que você faça um corte e me coloque aí na ala dos hereges da internet, o que eu estou dizendo é o seguinte, é só uma análise histórica, tá?
mesmo Deus tendo feito todos os milagres que fez no meio do povo, gente, era roupa não estragar, era codornizes, entendeu? Era fumaça, trovão, eu ia falar dragão, seria massa Deus botar um dragão no Antigo Testamento, hein? Seria sensacional termos um dragão. Seres espirituais, a gente Exato, esse tem, aguarde os BTCast. Mas o que acontece? Mesmo Deus fazendo o que fez, galera, tomada da terra, entendeu? Machado flutuando, profetas fazendo coisa arada, o povo ainda se desvia, entende? O povo ainda vai pro cativeiro, por quê? Porque era desobediente. Então, mas assim, Deus fez, cara, tudo, Deus fez de tudo, entende? Para que o povo entendesse quem ele é e como ele se manifesta no meio do povo, entende? Então, assim, os milagres, né, dentro da narrativa bíblica, dentro de toda essa história que é contada para nós no Antigo Testamento, os milagres são colocados como uma ação direta de Javé para firmar os seus propósitos, os seus planos, para mostrar a sua intervenção. E que assim, e muita coisa acontece no povo de Israel, e só não foi pior porque teve essas intervenções milagrosas, né? Você tem os próprios profetas falando em nome de Javé e operando sinais e maravilhas. Você pega lá Elias com os profetas de Baal, meu irmão, é isso. Entende? Inclusive um texto regado a muito humor, por sinal, né? Porque Elias literalmente fala, o Deus de vocês deve estar cagando, né? Então assim, deve estar lá aliviando o ventre, outra palavra para cagar, né? Desculpa aí, né? Mas então, o que acontece? É isso, milagres, sinais e maravilhas, eles são, como diz o Gerhard von Rad, são acessórios de Deus. Né? Os milagres e maravilhas são acessórios de Deus, ou seja, como assim acessório? É algo que Deus faz para embelezar aquilo que ele está dizendo, não é o principal, não é aquilo que devemos nos apegar, mas sim a mensagem que ele quer jogar luz. Ok, esse milagre e esse sinal ele aconteceu para lançar luz sobre o quê? Sobre alguma coisa que Jesus disse. Ou que o próprio Deus disse, exato, no caso. Exato. Então, literariamente falando, é um artifício para chamar a atenção, não apenas daqueles que viveram com Jesus, mas também da sua própria audiência para falar, olha que legal, que negócio sobrenatural, que história magnífica, magnânima, mas qual é a mensagem? O que está querendo ser dito aqui? Nós temos uma fala muito dura de Jesus aos seus discípulos após ele repreender a tempestade e os mares. Então a gente vai falar aqui, primeiro que o uso do termo repreender, desse verbo, é muito comum para os exorcismos de Jesus. Quando vemos, por exemplo, Jesus lidando com demônios e endemoniados, ele repreende. É uma ação justamente sobrenatural. E Mateus, assim como Marcos, não tem nenhum tipo de problema em colocar esse termo para a ação sobrenatural de Jesus. E por quê? Porque por mais que, o Mar da Galileia sofresse de tempestades repentinas, algo indicava que aquilo ali foi manifestado em uma outra esfera. A ideia de que aquilo ali não necessariamente era natural. A gente está lidando com Pedro no barco, né? A gente está lidando com um dos discípulos mais orçados ali no manejo de um barco para pesca e para e de navegação, né? Não é o suprassumo, óbvio, a gente já explicou isso, que não era o suprassumo realmente marítimo, né? Não era a ponta de lança da marinha ali na Palestina, mas era alguém que não era bobinho, era alguém que aprendeu a entender e a respeitar o mar. E ao que tudo indica, parece que essa tempestade atravessa esse barco, né? Por causa justamente de onde vem esse fluxo de vento, né? Do norte-sul. Isso mesmo, fluxo de vento norte e sul, então atravessa repentinamente. Então existe uma manifestação ali que está além do natural. Eles perceberam isso. E talvez isso explique o porquê os discípulos clamaram por Jesus, acordando para que ele fizesse alguma coisa. Não podemos inferir o que eles esperavam de Jesus, se Jesus deveria acordar para poder também tirar a água, assim como os estrangeiros solicitaram para Jonas, né? Nós não sabemos qual era a intenção, os autores não deixam claro isso, mas que Jesus, ao ser acordado,
E é o centro, o clímax desse texto, ele diz algo muito pesado. A primeira coisa que ele fala é: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Vamos lá. Mais uma vez, Mateus está fazendo uma outra rima. Rima com quem? Com o centurião de Cafarnaum. Se você pega um pouquinho, alguns versículos antes, ali no capítulo 8, nós temos a história do centurião de Cafarnaum. Um estadista, nesse sentido, né? Um servidor público, um estrangeiro, alguém que não tinha Isaías na cabeça, alguém que não tinha a Bíblia hebraica na cabeça, não tinha a Torá, não tinha as grandes histórias, poderia até conhecer para fins de ofício, mas não tinham as grandes histórias que permeavam o imaginário de um judeu típico da época de Jesus. E ele, por sua vez, vai lá e solicita para Jesus curar um dos seus servos. E Jesus fala, não vou. Peraí, é esse que solicita ainda pedindo assim: ô Jesus, não precisa nem ir, só uma palavra tua. Eu tô ligado, eu mando aqui e a galera faz. Então eu sei que se tu mandar, já tá resolvido. Esse episódio aí, né? Sensacional. Esse mano mesmo. Esse mano. Esse irmão que eu quero encontrar na eternidade. Assim, exatamente, nossa, cara. E por quê? E por que eu quero encontrar? Por causa daquilo que Jesus diz. Nem em todo Israel encontrei tamanha fé. Pesado isso aí, hein? E é uma rima direta com os discípulos no barco. Uhum. Aquele que não estava convivendo como um aprendiz, um aluno do grande mestre, desempenha uma fé maior naquilo que Jesus poderia fazer do que aqueles que estavam com ele no seu ministério público. Caramba, olha o que o Deiros diz aqui na página 259, tá? A expressão de Jesus soa um pouco severa, sem a mediação de uma frase introdutória. Jesus os admoesta, homens de pequena fé. Aqui fé é confiança em Deus. E diante da situação de perigo, os discípulos haviam demonstrado uma confiança muito pobre e débil. Aqui o rei perfeito repreende os súditos imperfeitos, o mestre que aperfeiçoa disciplina para os discípulos aperfeiçoáveis. Eles eram homens, alguns deles habituados ao mar, porém estavam todos enfrentando uma incrível intempérie que os deixou apavorados. Como acontece com frequência em situações extremas e mais ameaçadoras à vida humana, em momentos assim sobressaem ou a firmeza de espírito ou as fraquezas ocultas que evidenciam a fragilidade humana. Aí ele começa a falar um pouquinho sobre o problema dos discípulos e tal, e aí ele vai dizendo que, de alguma forma, Jesus também está querendo aperfeiçoar os seus discípulos, porque ele vai manifestar o seu poder, dizendo, entre outras coisas, ei, confia no Pai. Exatamente. E isso não é uma paulada na gente, Bibo? É para além da vitória e da providência divina, mas eu gosto muito da pintura Tempestade no Mar da Galileia, do Rembrandt, o autor daquele... Põe na tela aí, Jenny, põe na tela, é bonito mesmo, cara. Do autor holandês, desse pintor holandês, ao qual ele faz questão, se você puder dar uma olhada, ele faz questão de pintar, inclusive, esse quadro com uma ideia de que você consegue dividir ele ao meio e observar duas cenas, né? A primeira cena, que é a cena que está no lado mais esquerdo do quadro, que são os discípulos, eles lutando contra o mar. É o lado mais claro, é o lado mais luminoso ali. E na cena mais escura, você vê alguns discípulos acordando Jesus ali no fundo do barco. E uma das coisas mais interessantes que o Rembrandt ele faz aqui é que ele tinha a mania de se pintar nas obras. Se você contar o número de discípulos ali nesse barco, você verá que não são 12, são 13. Caramba! E o que está no centro, ele está olhando para você. Você pode pegar essa pintura e você pode ver, ele tá olhando pra você. Cara, pra mim Rembrandt é uma aula de hermenêutica aqui, bíblica. É uma pregação, esse quadro é uma pregação. E é uma pregação no sentido de... É como se Rembrandt olhasse pra você e falasse, você se reconhece aqui.
Você se reconhece. A gente consegue se reconhecer quando momentos em que tudo parece o caos absoluto, nós tentamos lutar com as nossas próprias forças. Nós tentamos lidar com tudo aquilo, pegar os nossos baldinhos da vida, tirar a água dos nossos barcos e no último momento é recorrer a Jesus, né? Mas o significado, inclusive, desse milagre de Cristo é muito simples. Lembra da rima de morte? Então falou sobre os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Depois você tem a ideia daqueles endemoniados que estão vivendo no sepulcro. E o contexto de morte cercando os discípulos nesse contexto literário, quem é aquele que consegue controlar tudo? Inclusive o imaginário da morte. Inclusive o lugar que seria justamente as profundezas, o Sheol. Quem é aquele que consegue, sim, parar a tempestade, mas o texto faz questão, tanto em Marcos quanto em Mateus, que ele não só acalma a tempestade, mas ele acalma o mar. Essa força da natureza representando a morte pronto para nos engolir. Exato. Pronto para nos engolir. Ou seja, Jesus está dizendo... E os discípulos fazem essa indagação, né? Quem é esse que pode acalmar até as tempestades? Cara, só tem um no imaginário judaico que pode acalmar tempestades. Deus. Javé. Yahweh, né? Gente, pode falar Deus, não precisa falar Yahweh. Fala Deus. Fala Deus. O Criador, que fez isso, inclusive, em diversos momentos. Né? Tem salmos que falam sobre isso, né? Exatamente. Então, gente, é aquela coisa assim, olha... Quem tem poder sobre a tempestade e sobre o mar? Deus. Quem está acalmando isso? Jesus. O que Jesus está dizendo? Eu sou Deus. É isso. Quando um judeu lesse o evangelho de Mateus, ele ia entender isso. Entendeu? E os discípulos entenderam isso. Cara, quem é esse que acalma a tempestade? É uma pergunta retórica, cuja resposta eles sabem. Isso. E a repreensão de Jesus, nesse sentido... vai direto com a fé que eles teriam em Deus. Exatamente. A ideia da fé que eles teriam que nutrir no próprio Cristo. Exatamente. Então, o texto, ele tá batendo, porque aonde ele está batendo? Na conversa anterior com os discípulos, né, e o mestre da lei, Jesus está evocando, após a história do centurião de Cafarnaum, eita Deus, quem pode demonstrar aqui, daqueles que estão ao meu redor, tamanha fé como este homem? E aí, algumas coisas vão acontecendo, alguns sinais vão sendo demonstrados que sempre geram determinadas indagações e posições. Em quem vocês depositam a fé? Aquele homem depositou, mas aqui vocês não depositaram. E se vocês não depositarem a fé em mim, vocês não estão depositando a fé no próprio Deus. O Deus imaginário de vocês. O Deus que consegue controlar isso e lidar com todo e qualquer cheiro de morte. E mais uma vez, a gente precisa enfatizar que o texto fala: Jesus não só acalmou a tempestade, mas o mar. E aí, mar no imaginário é morte. Aquele que depois iria se jogar no próprio mar em favor desses discípulos para salvá-los, e depois seria ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, está dando um aviso muito claro aqui. Não é o acalmar, é a confiança que vocês depositam no Cristo. É a confiança que vocês podem depositar na vida no Messias. Galera, no novo comentário bíblico Vida de Mateus, você tem mais informações, inclusive o Pablo Deiros vai fazendo aplicações, vai tratando essa passagem junto com o evangelho de Marcos, então você consegue ver, né, esses paralelos e como um evangelho bebe do outro e como é importante você comparar essas passagens, porque no evangelho de Marcos tem algumas palavras importantes que no de Mateus não tem, então como é importante a gente saber e como essas palavras de Marcos são utilizadas no episódio seguinte, né, ou seja, o que Jesus fala
para a tempestade, como Jesus fala com os demônios. Então ele tem outras questões que nós não trouxemos aqui, tá bom? Vai te ajudar demais a preparar a sua pregação, o seu estudo bíblico. Se você quiser adquirir com um desconto o Comentário Bíblico Vida, o Manual Bíblico Vida, né, o Manual Bíblico Ilustrado, o Dicionário Bíblico Ilustrado, entre outros materiais da área bíblica da Editora Vida, você tem o link aqui na descrição deste podcast, tá bom? Tanto no YouTube quanto no bibotalk.com. É só você colocar Comentário Bíblico Vida 002 no YouTube, no Google, que você vai achar, tá bom? São materiais riquíssimos que vão te ajudar a preparar o seu estudo bíblico, tá bom? Comentário Bíblico Vida, Manual Bíblico Ilustrado Vida, tá aqui também, e tem o dicionário que tá lá na minha mesa, e o o Luiz vai mostrar aí, Luiz, mostra aí, tá o catatal, ó, pesadão, hein? Nele tem um verbete só sobre milagres, né? Exatamente, onde tiramos a informação aqui para contar a todos vocês. Exato. Então é isso, gente. Vai preparar o seu estudo bíblico, vai preparar a sua pregação. Conte com o novo Comentário Bíblico Vida de Pablo Adeiros, tá bom? Que você acha no link que eu estou colocando aqui. Mas se você achar em outro lugar mais barato, compre no lugar que você achar mais barato. Quer comprar na Amazon? Compra na Amazon, mas claro, compra pelo link do Bibotalk, né? É isso, Luiz. Voltamos mês que vem com mais um estudo bíblico e vamos para o Evangelho de Marcos agora. Vamos caminhar um pouquinho no Evangelho de Marcos. Coisa boa. Vamos caminhar no Evangelho de Marcos. É isso. Deus abençoe todos vocês. Lembrando que toda terça-feira tem BTcast, toda sexta-feira tem BT Papo e uma vez por mês tem o Comentário Bíblico Vida aqui pra vocês, tá bom? É isso. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.